Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a mais uma videoaula do professor Ademir. Aí, hein? Aprimorando o jeito de entrar na aula. Cada dia. Ai, 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 caiu minha canetinha. Peraí. Ai, tá. Putz, quase quebrou a ponta. Viu? Esse é o começo, é uma entrada triunfante. Olha lá. Entramos já para arrasar, para quebrar com tudo. Para botar para quebrar. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Lei de Hess. Funcionando perfeitamente. Esse é o nosso terceiro e último método teórico de calcular a entalpia de uma reação. Ah, Ademir, quais foram os primeiros métodos então? A gente aprendeu o primeiro método que foi calcular o ΔH pela entalpia de formação. O segundo método foi calcular o ΔH pela entalpia de ligação. E o terceiro método, e um pouquinho mais trabalhoso, é usar a lei de Hess para calcular o ΔH, ou seja, a variação de entalpia de uma reação. São esses os três principais métodos que a gente utiliza no ensino médio para calcular a variação de entalpia de uma reação. É nós agora. Vamos lá então. Hess falou que o valor do ΔH para uma certa reação química é sempre o mesmo, independentemente do modo como ela é realizada, depende somente dos estados finais e iniciais. Ou seja, você tem o reagente, ele vai chegar no produto. Ela pode acontecer por um caminho A, ela pode acontecer por um caminho tortuoso B, ou ela pode acontecer por um caminho C. Não interessa o meio pelo qual a reação aconteceu. Se o início e o final dela forem os mesmos, essas reações resultarão na mesma variação de entalpia. O que isso serve para a gente na prática? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Na prática, significa que eu consigo, pelo método da lei de Hess, calcular o ΔH de reações complexas, que praticamente seriam impossíveis de serem feitas em laboratório, a partir de reações que eu conheço, desde que eu parta e chegue no mesmo resultado final da reação hipotética que eu estou criando. Ademir, eu quero queimar o diamante, por exemplo, ver qual é a entalpia liberada pela queima do diamante. Eu posso pegar reações conhecidas que envolvam diamante, trabalhá-las matematicamente de tal forma que eu encontre o ΔH dessa minha reação que eu estou tentando descobrir a partir de reações que eu já conheça. Então, vocês vão trabalhar matematicamente com a equação como se fosse uma equação matemática. O que significa isso? Ademir, eu tenho x mais 4 é igual a 0. Se você multiplicar por 2, você vai ter o quê? 2x mais 8 é igual a 0. Ademir, eu tenho y menos x mais 5 mais 4 é igual a 0. Então, y é igual a x menos 4. Ou seja, eu mudei de lado, eu acabei mudando o quê? O sinal. Pela lei de Hess, você vai trabalhar com uma equação termoquímica com esses mesmos princípios matemáticos de trabalhar com inequações do dia a dia, do convencional. Chega de parte teórica, porque realmente o que eu preciso aqui é da parte prática, para a gente aprender a calcular o ΔH usando como princípio a lei de Hess. It's now and never, I hold me tight, kiss me my darling, be my tonight, tomorrow. Elvis Presley, olha só, exercícios, atividades da página 23. É sempre assim, tá? É sempre assim. Ó, eu tenho aqui uma reação que eu não sei o ΔH, tá vendo? Ó, aqui, ó, essa reação eu não sei o ΔH. Para achar o ΔH daquela reação, eu vou dar para vocês duas outras reações com as quais eu conheço o ΔH. A gente vai trabalhar essas duas reações de tal maneira que, simplificando as duas, eu alcance a primeira. O Ademir, o que significa isso? Vamos lá então. A questão pede o quê? O valor do ΔH de uma reação química pode ser previsto teoricamente por diferentes métodos. Quais são eles? Entalpia de formação, entalpia de ligação e lei de Hess. Determine a variação da entalpia dos processos pela lei de Hess. Olha só,
A equação que eu procuro é a seguinte, eu vou simplificar aqui, SO2 mais meio O2 produzindo SO3. Olha a reação número 1 ali, vamos lá. Ó, eu tenho SO2 e SO2. Me interessa muito o SO2 porque ele está aparecendo aqui, tá vendo? Ó, ele está aparecendo aqui, é o SO2 que aparece. Só que aqui ele aparece do lado do reagente e aqui ele aparece do lado do produto. Então, eu vou copiar essa primeira equação invertendo ela. Vamos lá, então. Ó, o SO2, que era produto, virou agora o quê? Reagente. Setinha S mais O2. Como eu inverti a equação, eu sou obrigado a fazer o quê? Eu sou obrigado a inverter o sinal do ΔH. Mais 284 quilojoules. Tranquilo? Então, vamos lá. A equação número 2. Se perceber, quem mais me interessa nela aqui é o SO3, que está depois da seta. E na equação que eu procuro o ΔH, o SO3 também está depois da seta. Então, a equação número 2 eu vou copiar exatamente igual agora na minha resolução. Então, eu vou ter o quê? S mais 3 meios de O2 produzindo SO3. Como eu copiei igual, o ΔH vai ser a mesma coisa. Menos 378. Olha o que acontece aqui agora. Aqui você vai usar o seguinte raciocínio. Substâncias que estiverem do mesmo lado da equação, reagente com reagente, produto com produto, que forem iguais, você vai somar. Substâncias que estiverem em lados opostos, ela é reagente de um lado e produto do outro, você vai simplificar. O que quer dizer? Ó, eu vou pegar uma canetinha aqui. Tá vendo que aparece o S aqui, ó, depois da seta? Então, eu vou simplificá-lo com esse S que aparece antes da seta. Eu estou anulando os dois. Vamos lá, ó, transforma para mim esse número aqui, 3 meios é o que na verdade? Ele é o quê? Ele é 1,5, não é? 3 meios não é 1,5? Então, eu tenho 1,5 mols de O2 antes da seta e depois eu tenho 1 mol de O2 depois da seta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse 1 com esse 1,5 e vai me sobrar só o quê? Vai me sobrar só meio O2. Da primeira equação, ó, da equação número 1, o que eu fiz aqui? Eu simplifiquei os dois, só sobrou quem aqui? Só sobrou o SO2, mais o 1,5, que é meio O2, produzindo quem? Na equação número 2, só me sobrou quem? O SO3. Percebe que quando eu simplifiquei a primeira com a segunda, eu obtive isso aqui, ó. Eu obtive SO2 mais meio O2, produzindo SO3. Vê se isso aqui não é exatamente igual à equação que eu procurava. É exatamente igual, SO2 mais meio O2 produzindo SO3. Se a equação que eu encontrei aqui embaixo com a simplificação das outras é igual à que eu procurava, o ΔH dessa reação nada mais é do que a soma dos ΔHs das reações que eu adicionei. Eu tenho a primeira quanto? Mais 284 menos 378. Menos 378, o ΔH dessa reação vai ser igual a menos 94 quilojoules. Perceberam? Eu consegui encontrar o ΔH de uma reação desconhecida a partir do ΔH de reações conhecidas. Eu não precisei ir para o laboratório fazer uma experiência. Eu usei reações. Ah, mas o mecanismo que essa reação acontece não é esse que foi descrito. Não interessa. O que o Hess falou? Não interessa o caminho que a reação segue. Se você tem no final o que você estava procurando, o caminho que chegou nela não interessa. O ΔH vai ser exatamente o mesmo com qualquer outro caminho alternativo que eu tivesse escolhido. Gerou dúvida?
Gerou, mas agora vamos fazer mais exercício. Olha lá, eu vou colocar aqui de volta. Qual é a equação que eu procuro saber? Carbono grafite mais 2H2 mais meio O2 produzindo CH3OH. Isso aqui, pessoal, é para fazer... essa aqui é uma equação de formação, tá vendo? Carbono, grafite, gás hidrogênio, gás oxigênio para fazer o metanol. Só que o metanol não é obtido assim. Não é esse o método de obtenção. Essa aí é uma reação hipotética, não difícil de fazer em laboratório, obter metanol a partir do grafite. Mas eu sei que se eu tenho outras reações que eu conheço do ΔH, eu posso arrumá-las de tal maneira que, remanejando elas, eu encontre aquela. Como é que eu faço? Olha lá. O que é que eu tenho que fazer com a equação número 1? Vamos lá, olha só. Ela tem o carbono grafite, o O2 e o CO2. Pergunto para vocês, o CO2 aparece na equação que eu estou procurando aqui? Não. O O2 ele aparece? Ele aparece. Só que o O2 aparece aqui e aparece aqui. Então, ele é comum às três equações. Agora, o carbono grafite aqui, ó, o primeiro, esse C aqui, ó, se você perceber, ele só aparece nessa equação. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com essa equação para que ela fique exatamente igual a que eu procuro. Ó, o que eu quero com o carbono grafite? Eu quero que ele esteja do lado do reagente com 1 mol. Aqui ele está do lado do reagente com 1 mol. Então, a primeira equação eu vou copiar igual. Olha lá, eu vou copiar carbono grafite mais o O2, produzindo o quê? O CO2. Como eu copiei ela igual, o ΔH eu vou copiar igual, menos 393. Essa era a equação número 1. O que é que eu faço com a equação número 2 agora? Vamos lá. Quem que te interessa ali? Eu já falei que o oxigênio ele está aparecendo nas duas. Então, esse que aparece em várias, deixa por último. Ah? Ó, aqui eu tenho a água. Eu tenho água na primeira equação? Não, não tenho. Aqui eu tenho 2H2. E na equação que eu procuro, eu também tenho 2H2. E ele está antes da seta. E aqui ele também está antes da seta. Então, o H2 que eu procuro, ele está do mesmo lado que eu estou procurando e na mesma quantidade que eu procuro. Ou seja, eu vou copiar a equação exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou copiar ali, ó, 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. Não mexi em nada. O ΔH dessa segunda reação fica a mesma coisa, 572. Finalmente, a equação número 3. Vamos lá. Ó, aqui está quem eu quero, que é o CH3OH. Tá vendo? Só que eu procuro ele aonde? Ele tem que aparecer do lado do produto. E aqui ele está do lado de quem? Do reagente. Então, eu vou pegar essa terceira equação e vou copiar ela ao contrário, invertida, já que eu quero o metanol do lado do produto. Vamos copiar ela invertida. Olha lá. Esses que eram os produtos vão virar reagente. Então, eu vou ter o que aqui agora? CO2 mais 2H2O, setinha. Quem era produto, quem era reagente, virou produto agora. CH3OH mais 3 meios de O2. Você não inverteu a equação? Então, o ΔH dessa equação, já que eu inverti, eu tenho que inverter o sinal. Ele vai virar o que agora? Mais 726. E agora? Agora você vai ter que simplificar as três numa única. Essa equação única que a gente vai encontrar aqui agora, ela tem que ser exatamente igual a essa primeira. Se não for, a gente errou em alguma coisa. Vamos lá, eu posso simplificar alguém? Eu posso. Tá vendo que eu tenho o CO2 aqui, ó, e ele está depois da seta? Então, eu vou cortar com esse CO2 que está antes da seta. Tá vendo que eu tenho 2H2O aqui, ó, e eu vou simplificar com esses 2H2O. E agora, eu tenho aqui, ó, olha o O2. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho quanto aqui? 1 mol de O2. E eu tenho quanto aqui?
o outro mol. Então, eu vou só aqui embaixo rapidinho. Ó. Eu tenho, antes da seta, 2 mols de O2. E eu tenho depois da seta o quê? 3 meios. O quanto que é 3 meios? 3 meios não é 1,5? Então, eu tenho 2 mols antes da seta. 1 mol e meio depois da seta. Eu vou simplificar o depois da seta com o antes da seta e vai me sobrar, então, o quê? Meio mol de O2. Vamos lá ver, então, tudo que me sobrou aqui. Deixa eu ver tudo que está me sobrando aqui. Ó, sobrou quem aqui? Sobrou C. Vou copiar aqui embaixo. Sobrou C mais... Ó, esses 2 mols de O2 foram simplificados por aquele 1 meio. Então, sobrou o quê? Me sobrou meio mol de O2. Mas sobrou o que aqui agora? Aqui? 2H2. 2H2. Isso é o que sobrou do lado do reagente. Do lado do produto, todo mundo foi simplificado. Só sobrou quem? Só sobrou o CH3OH. Vê se essa equação aqui que eu fiz em amarelo, uma cor muito boa para visualizar, com um grau de nitidez muito grande. Vê se essa equação ela é igual à que eu procurava. Carbono, grafite, 2H2, 2H2, meio O2, meio O2. Metanol, metanol. Ou seja, quando eu simplifiquei aquelas minhas equações todas, eu cheguei na equação que eu estava procurando. Então, agora, o ΔH dessa equação vai ser a soma dos ΔH das reações anteriores. Então, eu tenho quanto ali? Olha lá, deixa eu pegar aqui. Eu tenho mais 726, menos 572, menos 393, menos 393. ΔH igual a menos 239 quilojoules. Tranquilo? Isso é um exercício mental, é um exercício de desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, a gente vai trabalhar com esses conceitos. Percebe que é praticamente matemática pura. A gente trabalhou, inverteu, eu posso multiplicar por 2, dividir por 2, multiplicar por 3. Eu posso fazer o diabo, faço o que eu quiser com essa equação, desde que eu faça de tudo para chegar na equação que eu estou procurando. Vamos mais umazinha aqui. Olha lá, cair, firme e forte, não desanimar jamais. Essa é a equação que eu procuro. Carbono sólido mais 2H2 produzindo CH4. Eu não sei o ΔH dessa reação. Eu vou te dar 3 para chegar naquela. Vamos lá, então. O que eu tenho que fazer com a equação número 1? Ó, novamente aparece o O2 aqui, o O2 aqui, o O2 aqui. Como ele aparece nas 3, deixa ele por último. O CO2 aparece na primeira, mas ele não aparece na equação que eu procuro. Então, esquece. Me interessa quem aqui, então? Me interessa o carbono sólido, que tem que ser 1 mol do lado do reagente. Então, está certa. Eu vou copiar a equação número 1, exatamente a mesma coisa. Carbono mais O2, produzindo o quê? CO2. Não copiei igual, então eu vou fazer o ΔH dela a mesma coisa. Menos 393,5 kJ. Vamos para a equação número 2 aqui agora. Quem é que interessa a vocês? Interessa a água? Não aparece, está de cima. O O2. Interessa o H2, está aqui. Ó. Só que eu preciso de quanto? Eu preciso de 2 mols de H2. E essa minha equação aqui só tem 1 mol. Então, eu vou multiplicar ela toda por 2, incluindo o ΔH. Então, eu vou ficar com o que aqui agora? Vou ficar com 2H2 mais 2 vezes meio vai dar 1, né? Ó, O2, que vai dar 2 sobre 2, que dá 1. Produzindo o que aqui agora? 2H2O. Percebe que eu multipliquei toda essa equação vezes 2 para acertar o 2H2 que eu preciso lá na minha equação de cima.
Como eu multipliquei por 2, eu vou multiplicar todo o ΔH. 285,8 vezes 2 para eu não errar. Vai dar, então, o quê? 571,6. Menos 571,6. Eu multipliquei toda a equação por 2. Eu multiplico também o ΔH por 2. E, finalmente, a terceira equação. Quem é que me interessa muito aqui? Me interessa muito o CH4. Só que eu quero ele do outro lado da equação. Eu quero ele lá do lado do produto. Então, eu vou copiar a equação número 3, invertendo-a. Essa era da 2. A número 3 eu vou copiar invertida. Quem era produto vira reagente. CO2 mais 2H2O. E quem era reagente vira produto. CH4 mais 2O2. Como eu inverti a equação, eu vou inverter o ΔH. Mais 890,3 kJ. Se a gente fez tudo certinho, quando eu simplificar essas três equações, eu vou encontrar a equação original. Quem é que eu posso cortar? Olha aqui. 1O2, 2O2 com 2O2. CO2 com CO2. 2H2O, 2H2O. Eu simplifico substâncias que estiverem em lados opostos. Uma é reagente, a outra é produto. O que é que me sobrou ali? Me sobrou o C, me sobrou o 2H2 e me sobrou o CH4. Ou seja, me sobrou o C, me sobrou o 2H2 e me sobrou o CH4. É isso que eu estava procurando? Ponto de interrogação. Olha lá, eu estava procurando quem aqui em cima? Eu estava procurando o C mais 2H2 formando CH4. Show de bola. Se a equação, se simplificando as três, eu cheguei na equação que eu procurava, então o ΔH dessa reação vai ser a soma dos deltas H das reações anteriores. Então, eu vou ter 890,3 menos 571,6 menos 393,5 igual ΔH igual a menos 74,8 kJ. Só conferindo, 890,3 menos 571,6 menos 393,5 igual menos 74,8 kJ. Tranquilo? Vamos para mais uma? Resistência. Seguram? Aí. Vem que aqui é massa. Olha lá. Vamos lá, então. O metanol é um excelente combustível alternativo para daqui. Para de lá, o que a gente quer direto é fazer já a lei de Hess. Então, eu quero que vocês encontrem o ΔH para essa equação aqui, que é a equação de conversão do metano em metanol. CH3OH. Vamos lá. Vamos usar as equações. Essa aqui é a primeira. Vou puxar lá para cá aqui, ó. Vamos lá. O que é que me chama a atenção nela? Me chama a atenção nela, ó, o CH4. Tá vendo aqui, ó? Ele é o que me chama a atenção, porque ele está aparecendo aqui, ó, no reagente, tá? Alguma outra reação tem CH4? Não, só nessa primeira. Então, ele é meu ponto-chave. Eu preciso 1 mol dele, aqui eu tenho 1 mol. Só que eu preciso ele do lado do reagente. Então, eu vou copiar a primeira equaçãozinha ali, com ΔH conhecido, ao contrário. Então, eu vou ter o que ali? Eu vou ter CH4 mais H2O, setinha, CO mais 3H2. Para essa equação, o ΔH vai ser quanto? Mais 206,1. Percebe como eu inverti a equação? Eu fui lá
no sinal do ΔH e também inverti. Tranquilo? Na segunda equação, quem é que me chama a atenção aqui? Me chama a atenção o metanol, que aparece aqui, tá vendo? Ó. Então, ele aparece do mesmo lado e da mesma quantidade. Então, eu vou copiar igual. Eu vou copiar o que aqui agora? Essa segunda equação, eu vou copiar lá igual. Vai ter o que aqui agora? 2H2 mais CO, produzindo o quê? Produzindo CH3OH. Deixa eu conferir. 2H2 mais CO, produzindo CH3. Copiei ela igual, sem mudar nada. O ΔH fica a mesma coisa, menos 128,3 kJ. E, finalmente, a última equação. Deixa eu achar minha ponteirinha aqui. Finalmente, a minha última equação. Vamos lá. Quem é que me interessa aqui? Eu preciso achar ainda quem? Eu preciso achar o O2. Ele não apareceu na primeira, ele não apareceu na segunda, ele só apareceu aqui. Porém, eu preciso de quanto? Eu preciso de meio O2. E aqui eu tenho um inteiro. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar dividir essa segunda equação, toda ela eu preciso dividir por 2. Vamos lá, então. 2H2 divide por 2, sobra 1H2. Mais 1O2 divide por 2, sobra meio O2. 2H2O divide por 2, sobra o quê? Simplesmente H2O. O que acontece com ΔH? Já que eu dividi por 2, eu vou dividir tudo por 2. Tá? Então, vai dar 483,6 dividido por 2 igual 241,8 menos, deixa eu não errar aqui, menos 241,8. Será que a gente fez tudo certo? Será? O que vocês acham? Vamos simplificar. Se a gente chegar naquela pretinha lá em cima, que é a minha equação de origem, a gente acertou. Vamos lá, quem é que eu posso simplificar? Ó, aqui eu tenho 2H2 mais 1H2, vai dar quanto? 3H2. Que eu tenho aqui, ó, corta com 3H2. Aqui eu tenho CO, aqui eu tenho quem? CO. Aqui eu tenho H2O, aqui eu tenho H2O. Eu estou sempre cortando quem está antes com quem está depois da seta. Me sobrou quem? Me sobrou o CH4 mais o meio O2, produzindo o quê? CH3OH. Ótimo! Não é a equação que eu procurava? Sim. Então, o ΔH dessa reação vai ser a soma dos deltas H das reações anteriores. Então, eu vou ter ali o quê? 206,1 positivo, menos 128,3 negativo, menos 241,8 negativo. Isso totaliza um ΔH de menos 164 mil joules ou quilojoules. Conferindo, 206,1 menos 128,3 menos 241,8 igual menos 164 quilojoules. Essa torna-se, então, uma reação que exotérmica, exotérmica, exo para fora, libera, exoesqueleto, esqueleto para fora, entendeu? Exodontia, arrancar um dente para fora. Vamos lá, finalmente. Vamos para os finalmente. A lei de Hess, elaborada pelo químico suíço German Henry Hess em 1840, afirma em terminologia moderna que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas dos reagentes de partida e dos produtos finais.
não depende do número de etapas ou intermediários necessários para a conversão dos primeiros nos últimos. Que eu falei no começo. Começa aqui, acaba aqui, não interessa. Tá? Se tu vai de Itajaí a Florianópolis, tu vai por dentro de Tijucas, se tu vai por Biguaçu, São José, se tu resolve ir de Itajaí, tu vai a Lages e vem pela 282, não interessa. O teu resultado final, o teu deslocamento, do ponto de vista o que interessa é do início e do final. Tá? A respeito da lei de Hess, considere as seguintes afirmações. A afirmativa número 1. O metabolismo de um mol de glicose no organismo, formando gás carbônico e água, e a combustão de um mol de glicose num calorímetro liberam a mesma quantidade de calor. Ele está dizendo que se eu dentro do meu organismo consumir 1 mol de glicose, produzindo gás carbônico e água, e eu sei que quando eu queimo a glicose, eu produzo gás carbônico e água, são processos distintos, mas vão liberar no final a mesma entalpia, certo ou errado? Segundo a lei de Hess, verdadeiro. Não interessa as etapas intermediárias. Se sai do mesmo reagente e chega no mesmo produto, o ΔH final da reação será o mesmo. Número 2. Se numa reação de isomerização, o conteúdo da entalpia, a entalpia do produto, o HP, for inferior que o HR, essa reação será exotérmica. Se a entalpia do produto for inferior ao do reagente. Como é que eu calculo o ΔH? O ΔH eu faço o quê? Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Se o valor final é menor do que o valor inicial, então eu vou ter aqui um ΔH o quê? Negativo. ΔH negativo, reação exotérmica, verdadeira. Número 3. Há sempre a mesma variação de entalpia para uma dada combustão de hidrocarbonetos, não importando se a água formada é líquida ou gasosa. Falso. Lembra? O estado físico vai interferir no ΔH. Se você trabalha com água líquida, com água sólida ou com água gasosa, você trabalha com substâncias com entalpias diferentes. Então, o ΔH será diferente. Apenas corretas as afirmativas 1 e 2. É isso. Tá? Terminamos hoje. Um abraço para vocês. Até a próxima aula com o professor Ademilson, Ademônio, Ademar, Adrimir, o que vier pela frente. Fui!